Olá, meus queridos amigos. Estou cansado. Hoje foi um dia de trabalho intenso. Mas, como eu estou inspirado, eu não poderia deixar de gravar esta mensagem. Eu tenho um vídeo já preparado com roteiro sobre a iluminação. Mas senti de falar para você que me conhece, falar de coração, sabe? De dentro. E tenho algumas coisas para dizer. A primeira, o processo de iluminação, ele é constante. É um hábito. Iluminação é um estado. E sendo um estado, ele deve ser mantido. A pessoa pode entrar e sair do estado de iluminação, sem perceber. Insights vêm, tudo fica mais claro. De repente você sabe a resposta. Você não sabe como, mas você sabe a resposta. Isso é iluminação. Insights, intuição. Aqueles que buscam se aprofundar na oração, na meditação, tendem a ter momentos de iluminação. E quero falar para os meus amigos aqui, tem muita gente boa aqui que me conhece, que me segue, a gente conversa de vez em quando, que é da ayahuasca, que é do rapé, que não é da ayahuasca nem do rapé, gente boa, de coração e que está na busca por Deus. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Se você já conseguiu se elevar a ponto de ter esses momentos de iluminação, essas sensações de que você não pertence a esse planeta. Aqui é a sua casa, mas não é exatamente a sua casa. Tem algo estranho. Você às vezes se sente deslocado. Você olha para o mundo ao redor e pensa: que mundo é esse em que nós vivemos? O que está acontecendo? Eu não me sinto bem com qualquer pessoa. Eu fico mais isolado, eu fico mais isolada. Me sinto melhor assim. Não gosto de dar conversa para qualquer um. Você é diferente. Você é diferenciado. Você é diferenciada. Não tem nada errado com você. Você apenas aprendeu a escolher melhor suas amizades, escolher melhor os meios em que você vive. Isso é natural de quem está se elevando. Você não é mais como todo mundo. Você é diferente. E você que já sentiu isso, você sabe do que eu estou falando. O que eu quero dizer é, dentro ou fora das medicinas sagradas da floresta, quando a gente se aparta dos demais, o que satisfazia antes já não satisfaz mais. De repente você não tem mais prazer em estar no meio daquelas amizades, em estar conversando sobre determinados assuntos. E isso é normal. Para nós, você e eu. Muitos olham e dizem, aquele ali é sem graça. Mas isso é natural, fica tranquilo, fica tranquila. Outro ponto interessante sobre a iluminação é o seguinte, quando a gente se eleva, a gente percebe as coisas de um jeito diferente. A gente percebe as pessoas de um jeito diferente. Não é questão de julgamento, você sente a energia da pessoa e sabe que tem algo legal em relação a você. Já outras pessoas, você bate o olho e sente que tem algo ali que não condiz com você. Naturalmente, você não tem aquela afinidade. Isso é normal. Temos que tomar cuidado com o julgamento, porque às vezes é intuição, às vezes é apenas uma percepção do nosso subconsciente e a nossa mente, ela faz associações com pessoas que conhecemos no passado, às vezes com determinadas características físicas, formato do olho, nariz, jeito de falar, expressões, e a pessoa conecta. E às vezes se aproxima, pensando que é uma intuição, que é uma afinidade legítima, e às vezes se afasta, pensando que não. E é necessário tomar cuidado com isso. Para a gente poder realmente saber, tem que parar, respirar, sentir, orar para Deus, né? E observar também. Observar bastante. Ponto 3, sobre a iluminação. Quando a gente se eleva, a gente alcança estados superiores de consciência. E a gente se funde, mesmo que por alguns instantes, mesmo que numa fração pequena, ínfima, com Deus. E a gente sente Deus. A gente sente que não é isso aqui. A gente sente que faz parte de um todo. Que somos o todo também. Também somos Deus. Porque Deus também está em nós. E Deus está em todo lugar. E a gente sente. E é aí que pode morar o perigo. Perigo de sentir Deus? Como é que é isso, Anderson? Já te explico. Quando a pessoa se ilumina, ela sente Deus. Sente a presença de Cristo também, de Krishna, de Shiva. Ela sente. Ela vive.
por um instante, ela é estes seres, que são o mesmo ser, né? Deus. O perigo mora no ego. A pessoa sente que é Deus e às vezes experimenta poderes sobrenaturais, telepatia, prever algumas coisas, profecias, por exemplo, dons de cura pelas mãos, mesmo sem tocar, intenção, sincronicidades acontecem e a pessoa se sente super poderosa, né? Super poderosa. E é aí que a vaidade entra, ou pode entrar, né? Não vou dizer que vai entrar, pode. E a pessoa começa a julgar os outros. Eu passei por isso, mas eu percebi rapidamente e saí. Mas cheguei num ponto de purificação e comecei a observar as coisas de um jeito diferente. Observar as falhas de algumas pessoas e pensar, não é possível que ela não viu isso. Não é possível. Mas como é que ela pode fazer uma coisa dessas? Tal. Mas assim, o que a gente tem que entender é, você está no nível de consciência, eu estou em um nível de consciência, aquele outro está em outro nível de consciência. Cada um está no seu caminho para chegar a um determinado lugar. O meu caminho não é o seu caminho. Não necessariamente. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Querer que a outra pessoa trilhe o mesmo caminho que eu é uma atitude egoística. Quem disse que o meu caminho é o melhor? Quem disse que o seu é o melhor? E quem disse que o daquela outra pessoa também não está certo para ela? Entende? Tem pessoas que falham e falham muito com a gente, mas é o caminho dela. Não julgue, não diga, aquela pessoa só vive errando. Não, se afaste, se for o caso. Mas não fique falando mal. Tente aconselhar, mostrar seu ponto de vista. Se for o caso, educadamente, com muito respeito. Mas não queira que todos entendam o que você entende. Pois nem todos vão entender. Não vão. É como se estivessem cegos, com escamas nos olhos, como Jesus dizia. São escamas. Para você é muito claro. É muito claro o que deve ser feito e o que não deve ser feito, que aquela atitude está correta, que ela não. Mas para outra pessoa não. E muitas vezes ela não vai entender o que você fala. Não vai, porque ela não quer entender. E é isso que nós temos que entender. Tem pessoas que não querem entender o que é bom. Tem pessoas que dizem que amam Deus, que amam Jesus, mas não amam. O que elas amam é a promessa que Deus dá. A promessa que Jesus dá, que salva, que liberta, que cuida, que cura. Isso elas amam, mas não amam Jesus. Muitos não amam, pois se amassem, seguiriam os ensinamentos. Não enganar, cuidar, considerar, respeitar. Compreende o que eu estou falando? E elas não querem fazer isso. E eu quero que você entenda isso, se você quiser entender. Se não quiser, não entenda. Passa o vídeo, scrolla, vai embora. Mas o que eu estou falando aqui é para a vida. Não se esforce demais querendo que entendam a sua fé. A sua fé é sua e somente sua. Só você entende. E Deus é assim, oferece muitos caminhos. Não é uma igreja que vai salvar. E nem Jesus vai salvar. Se você não quiser ser salvo, se você não quiser se aprimorar nas ciências do Espírito, seguindo o que Jesus pregou, seguindo o que Deus ordena, os 10 mandamentos, por exemplo, né? E é isso. Por muitas vezes eu fiquei assim, meio que indignado, meio triste, porque eu não conseguia transparecer os ensinamentos de Deus de maneira que aquela outra pessoa entendesse. Mas saiba que é o tempo de cada um. E foi aí que Deus me falou, Henderson, você não é salvador de ninguém. Você mostra o caminho. Segue quem quiser. E em outro momento, Deus me disse também, em relação a este mesmo assunto, Henderson, você planta as sementes, mas somente eu posso fazer germinar. O que me faz lembrar de Jesus, que Jesus disse que Ele cuida de todos os que vão a Ele. E os que vão a Ele é o Pai quem envia. Mas como assim? Deus tem que mandar a pessoa? Mais ou menos. Deus tem que permitir que a pessoa vá a Jesus. Busque entender o amor de Cristo, como funciona. Busque querer aplicar
o amor de Jesus na própria vida. Porque tem vezes que Deus não permite que a pessoa veja, não permite que a pessoa tenha acesso aos conhecimentos maravilhosos. Deus não permite que a pessoa adquira este livro. Por quê? Porque a pessoa não está pronta, porque a pessoa não valoriza, porque ela não se permite se libertar. Então, se ela não se permite se libertar do preconceito, das crenças limitantes, ela não tem fé. E se ela não tem fé, nada na vida dela vai andar direito. Esse livro aqui é uma benção. Quem comprou, leu direitinho, procurou sentir, meditar nas palavras desse livro que Deus escreveu e eu transcrevi, sentiu, mudou, transformou. Mas tem gente que não quer isso. E a alma não quer. E subconscientemente, a pessoa se desvia do livro. Subconscientemente, a pessoa se afasta de você. Você que está mais elevado. Você já deve ter percebido que quando você mudou seu padrão vibratório, teve gente que caiu fora da sua vida. Foi embora. Não deu nem tchau. Te esqueceu. E isso é normal. E isso é um sinal maravilhoso. Deus afasta. Elas mesmas se afastam, mas Deus afasta. Entende? Então, se você se sente sozinho ou sozinha, eu estou aqui também e já compartilhei desse sentimento. Mas hoje eu não me sinto mais só. Embora eu tenha passado ultimamente muitos períodos sem sair com amigos, mas me sinto preenchido, sabe? Eu tenho focado no meu processo espiritual e tenho evitado contatos diretos, pessoais, com a maioria das pessoas, pois eu estou em processo único de aprimoramento quântico. E é isso sobre a iluminação. Você se ilumina, você irradia luz. Naturalmente, as pessoas que não estão na vibração se afastam. Já não te chama mais para sair. Já esquece de você. E pode acontecer de vários relacionamentos, seja amoroso ou de amizade, se dissipar. Simplesmente, isso aconteceu comigo. Começaram a brigar comigo por nada. Nada. Se incomodar só com a minha presença. E eu já vi um caso de uma mulher que faz Theta Healing, dela ter que baixar a vibração dela, que ela elevava com o Theta Healing, ela elevava a vibração para fazer os atendimentos, mas antes de voltar para casa, ela tinha que baixar a vibração dela para poder entrar em casa, para ficar em harmonia com o marido. Porque a elevada vibração dela, quando entrava em contato com o marido, não batia, não harmonizava. Então, é uma coisa que acontece. Ponto 4 da iluminação. Problema da iluminação, ou melhor, o problema de alguns iluminados é o ego subir a cabeça e começar a julgar e dizer, aquela pessoa ali, eu não gosto de gente assim, não gosto. E aí, a vibração acaba, baixa, porque ela se sente superior, o orgulho, a vaidade, o julgamento, o preconceito faz descer. Então, devemos nos manter equilibrados, equilíbrio, sem desviar para a esquerda nem para a direita, como diria Jesus. O caminho do meio, como diria Buda. E é isso. Saber que cada um tem seu tempo. É preciso respeitar isso. Desde que não invada seu espaço, tá tudo ótimo. Não mexo com você, você não mexe comigo e tá tudo certo. Beleza? Pronto. É assim que acontece. Assim você se harmoniza, você respeita o espaço do outro, mas também você não se fere, não se poda, querendo se encaixar. Porque se você fizer isso, a sua vibração vai cair. Seus dons vão diminuir, a intuição vai baixar. Se podar, espiritualmente você está se podando também. Por isso é importante você ser você mesmo, você ser você mesmo. Se inscreva nesse canal e curta para receber mais mensagens como essas.